Olá, amigos e amigas da revista Fórum, bem-vindos aqui ao Jornal da Fórum. Hoje a gente tem, como sempre, né? O Brasil está super animado, no que não falta é assunto para comentar. Hoje a gente vai vir com 3 convidados: a jornalista e cientista política Maria Inês Nassif, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Pierre Lucena, e o professor da UFRJ, João Sixu. Eles vão entrar daqui a pouco para comentar com a gente os assuntos do dia. Lembrando que vocês também podem e devem fazer perguntas também, tá bom? Como é que estão aí de quarentena? Todo mundo já um pouco cansado, né? Cansado, eu acho que talvez mais cansado do governo Bolsonaro do que da quarentena propriamente dita, né? E os argentinos estão enfrentando muito melhor do que a gente. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui justamente falando sobre o acordo que o governo argentino fechou essa semana com os 3 principais credores privados, né? Porque o governo do Macri, ao contrário do que diziam, o governo de direita do Maurício Macri saiu deixando o país numa situação super difícil, né? O país voltou ao FMI depois de muito tempo e com uma dívida enorme. Agora eles vão conseguir, pelo menos, pelo visto, conseguiram renegociar essa dívida. E vamos lá, cadê nossos convidados? Opa, opa, chegaram! Oh, olá, gente! Tá cheio aqui hoje. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, eu separei aqui alguns assuntos para a gente comentar e queria começar com essa história do acordo da Argentina com os credores privados, né? Que, segundo projeções, eles dizem que vai trazer um desconto na dívida de cerca de 30 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Vocês já estão acompanhando isso? Quem começa? Maria Inês? Eu acho que o Sixto é o melhor para começar a falar sobre isso, né? Então, bora lá. Tá bom. Não sei se foi melhor, mas vou começar já. Eu penso o seguinte, a economia argentina ela tem uma peculiaridade. Ela sempre foi uma economia muito dolarizada e sempre muito endividada com o exterior. Então, em todos os momentos onde há uma desvalorização cambial muito forte na Argentina, e há também associado a isso uma recessão, desemprego, queda de arrecadação, a economia argentina tem esse problema de dificuldade de pagamento de dívidas que são dolarizadas. Isso aconteceu em 2001, e houve um acordo, então, feito pelo ministro Roberto Lavagna, foi muito bem sucedido. Depois, esse acordo foi contestado em alguns fóruns judiciais internacionais nos Estados Unidos e foi quebrado. Bom, e o governo Macri desfez algum daqueles acordos também para favorecer os credores internacionais e a situação se repetiu conforme eu mencionei, né? Desvalorização cambial, recessão, desemprego e a economia fica estrangulada. Diria que a única saída para devedores e credores nesse momento é fazer, de fato, um acordo. Um acordo de 2 partes é sempre bom para os 2 lados. E ressaltando, não quero nem me aprofundar nisso, ressaltando que o governo brasileiro, nos últimos anos, basicamente ali metade do governo Lula em direção ao governo Dilma, fez muitas reservas internacionais, entre 300 e 400 bilhões de reservas internacionais, e o Brasil passou a ser um credor internacional. Então, diferentemente do Brasil, em posição oposta, está a Argentina, né? Então, o Brasil ele é muito defendido dessas variações internacionais por conta do seu volume de reservas, o que é uma defesa que deve ser mantido
para que não aconteça com o Brasil o que acontece com a Argentina, que tem que recorrer ao FMI, a acordos internacionais para manter a sua capacidade de pagamento das suas dívidas. É isso. Pierre, quer comentar? Posso, veja, primeiro que chama a atenção, no caso da dívida argentina, é que normalmente, ao contrário do Brasil, o grupo de credores ele é muito concentrado, né? Você vê que o acordo foi fechado com 3 grupos de credores, para poder empurrar. O Sixto falou certo, né? Quer dizer, nesse momento você não tem outra saída, a não ser fazer um acordo, né? Agora, o incrível da Argentina é que ela não consegue sair dessa situação, né? Isso vai caminhando de governo para governo, a ponto de você realmente não conseguir fazer nada, e isso vem sendo carregado, como eu disse, de governo para governo. Eles não conseguem equalizar como nós chegamos a equalizar, né? Por mais condições que tenham tido, mas assim, há uma descontinuidade de posicionamentos que aqui no Brasil, no caso, não teve, né? A gente teve, obviamente, uma situação muito difícil lá no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula isso começou a ser equacionado a ponto de ninguém mais nem falar no FMI aqui dentro, né? A gente simplesmente... O FMI não existe mais para a gente praticamente, né? Mas no caso da Argentina, eles voltaram ao FMI no governo Macri, né? Essa dívida aí ainda não é do FMI que eles vão renegociar. Essa aí é só dos credores privados. Essa é só dos credores privados. E até mesmo a oposição argentina elogiou o regateio, né, digamos assim, que o ministro Martín Guzmán fez junto a esses credores, porque eles pediam 70 e tantos dólares por título e ele conseguiu chegar a 53, e aí que vem essa economia de 30 bilhões de dólares, né? Muito dinheiro, né? A gente não tem nem noção de quanto que é isso. Mas o problema da Argentina é que a dívida, toda parte dela é toda dolarizada. Quer dizer, eles perderam uma capacidade monetária de uma forma muito rápida. Eu acredito até que isso vem lá do começo da década de 90, né? Quando nos planos de estabilização. Eu acho que o aprendizado que o Brasil teve, inclusive, não no momento de fazer o Plano Real, foi justamente não fazer aquilo que a Argentina tinha feito lá alguns anos antes, né? E se colocar, porque você, de certa forma, acaba se posicionando de forma muito arriscada, né? Você fica muito propenso ao risco. Quando você dolariza essa economia, a gente conseguiu fazer algo um pouco diferente, eu acredito até no aprendizado que o governo Fernando Henrique lá já teve, na verdade no governo Itamar teve, né, naquele finalzinho dele, já com o possível problema que a Argentina viria a sofrer, né, de estar muito posicionado no risco. Maria Inês, eu queria falar contigo sobre esse livro que você está lançando, analisando essas revelações da Vaza Jato, não é isso? Isso. Eu acho que tem tudo a ver com o momento, né? Uhum. Na verdade, eu editei o livro, é uma iniciativa do Declatra, de Curitiba, do Paraná. Sim. E o primeiro volume chamava Relações Obscenas. Tinha cerca de 50 especialistas em diversas áreas, principalmente da jurídica, comentando a Vaza Jato, né? Uhum. As relações obscenas que a Vaza Jato colocava a público, né? Colocou a público. E nós fizemos esse segundo volume, começamos a coletar os artigos já... assim... Já, são quantos artigos ao todo? São 26 artigos nesse segundo, que foi reavivado por essa polêmica aí agora em torno da Lava Jato, pela saída do Moro do governo, né? Uhum. Então, eu acho que é super oportuno, nessa discussão do Ministério Público. Eu estava ouvindo hoje a entrevista que o Aras deu para o... Como é que chama? O site Prerrogativas. Que é uma baita entrevista. Ele simplesmente fala tudo que a gente vem falando desde esses primeiros livros, principalmente pós-golpe contra a Dilma,
que fala sobre a degradação jurídica brasileira, né? Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, lavajatismo, Ministério e tal. E, assim, é uma convergência fantástica com o livro. Por mais restrições que você tenha ao Aras, nesse particular, eu acho que ele está com toda razão, né? Lava Jato acabou se incrustando como uma independência e autonomia inacreditável, né? Se você pensar que foi um juiz de primeira instância que, junto com o Ministério Público Estadual, conseguiu promover a ação judicial política nesse período todo, é uma coisa inacreditável, né? Então, é uma contribuição que a gente dá a esse debate agora, e que eu acho que é um debate que a gente tem que levar a termo, e eu imagino que levar a termo isso vai chegar no momento em que a gente vai entender que somente uma nova Constituinte consegue resolver tudo isso, né? O Judiciário, o Ministério Público, eles começaram, eles simplesmente subverteram o Pacto Social de 88, claramente, né? Sem dar a mínima bola para a Constituição, eles fizeram uma Constituição própria. O Supremo simplesmente referendou um poder inacreditável do Sérgio Moro e do Dallagnol. E agora nós temos um presidente da República que também subverte o cargo maior, o cargo eletivo maior da República. Você viu que hoje saiu que o ministro da Justiça, vocês viram, se vocês quiserem comentar também, João e Pierre, hoje saiu agora, a notícia está na manchete do UOL, que o ministro da Justiça, André Mendonça, se recusou a passar para o Supremo o relatório das investigações que eles estão fazendo dos chamados antifascistas, né? Servidores públicos que eles estão espionando. E como é que ele se recusa a dar o relatório que o Supremo pediu? Como é que pode uma coisa dessas? E o Fachin, depois de toda a desautorização feita na segunda turma, para a Lava Jato, em geral, Moro e Quetais, ele pega e diz que a Lava Jato não pode ser intocável, que o Ministério Público Federal não pode ter acesso às informações da Lava Jato. Como se resolve isso, sabe? E, assim, está na cara que a instabilidade institucional provocada por essa disputa de poder, pela essa ânsia de tirar a esquerda do poder, né? Ela foi longe demais. Para os próprios golpistas e para as pessoas que se mantêm minimamente democráticas, é hora de questionar tudo, né? Começar pelo impeachment de Bolsonaro e assim, concluir que é impossível você lidar com uma Constituição que foi retalhada por pareceres constitucionais absurdos, por uma justiça parcial, né? Parcial. Então, o estrago está feito. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se retratar perante a população brasileira, caso a gente tenha um desenlace das tentativas várias que o Bolsonaro faz para se dar o autogolpe, como eles dizem, né? Como o Mourão falava, né? Como o Mourão falava. Vocês querem comentar esse assunto ou a gente passa para o próximo? Queria fazer só um breve comentário. Certo. A Lava Jato fez todo esse estrago
no campo democrático, da ordem política no Brasil, mas ela fez uma destruição que eu considero assim, gravíssima também, que foi a destruição econômica. A gente não pode esquecer que a Lava Jato é responsável pela destruição de duas importantes redes econômicas no Brasil, cadeias econômicas, que é a cadeia da construção civil pesada. Hoje nós não temos mais grandes empresas nacionais fazendo grandes obras no país, por conta de todas as suas operações dentro dessas empresas, e também na cadeia de óleo e gás, né, que vem da Petrobras até os estaleiros. Então, eu me lembro de dois estudos que são muito pouco divulgados. Em 2015, feitos por duas consultorias econômicas, de assuntos econômicos, uma consultoria chamada Tendências, onde lá trabalham muitos economistas ligados ao PSDB. E tem uma outra consultoria chamada GO, onde o seu sócio majoritário se chama Gessner Oliveira, que também é um economista do PSDB. E essas duas consultorias fizeram um estudo em 2015 dizendo o seguinte: daquela recessão de 3,8, ou seja, aquela contração de 3,8, aí dentro, 2,5 era de responsabilidade da Lava Jato. Eu estou citando essas duas consultorias porque me parece que elas são insuspeitas para fazer essa revelação tão dramática de perdas econômicas. Então, acho que a Lava Jato tem tudo isso que a Maria Inês falou, que é dramático para o país, mas também é dramático para o país os efeitos econômicos. Pierre. Bom, veja, a gente precisa entender ali, a Lava Jato surgiu, de certa forma, por conta de um laque de legislação que permitiu com que isso acontecesse e fosse brigando até agora, né? Isso é um fato, né? A gente precisa entender que se criou esse monstro institucional a partir da Constituição de 88. E eles foram ganhando certo corpo, ganhando certa autonomia e puderam, de certa forma, criar essa estrutura que depois todo mundo foi pego de surpresa com o tamanho dela, né? Essa é uma questão. Veja, e vamos fazer justiça aqui, só tinha uma pessoa no judiciário relevante que brigou ali contra a Lava Jato, que foi Gilmar Mendes, desde o começo. Mas ninguém. Depois o Alexandre de Moraes chegou. O Celso de Mello também fez alguns reparos. Fez, mas já no final, desde o começo. Foi tímido, mas... ficou. Quem enfrentou esse negócio, quem enfrentou mesmo foi o Gilmar Mendes, né? Sim. Que, inclusive, acho que angariou apoio dentro do Supremo, né, para fazer a reversão disso aqui. Mas lembrando, tá cheio de processos contra o Deltan Dallagnol que ninguém. Veja, que a Raquel Dodge não colocou para votar no CNMP, né? Quer dizer, ficaram postergando. Agora, aparentemente, se não tiver um grande acordão lá dentro, vai começar a ter esse julgamento. Essa decisão do Fachin é uma decisão surreal, né? Mas assim, a gente não pode esquecer daquela famosa frase, né? O Fachin é nosso, né? Então a gente tem que se lembrar. O Fachin é nosso. O Fachin é nosso. Então a gente não pode esquecer ele de fake. Mas, veja, independente dessas decisões, essa hoje do André Mendonça não se negar a encaminhar, veja, ele mostra duas coisas. O primeiro, mas pode mostrar uma coisa mais perigosa, que estivessem investigando gente do Supremo também. Boa observação. Isso torna o ambiente mais carregado ainda. É verdade. Porque, de certa forma, hoje tem dois cavalos ali que a turma está enxergando contra o governo Bolsonaro, que é o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Sim. Né? O Toffoli fica ali, vai para cá, vai para lá, mas esses dois ali estão, de certa forma, carreando uma oposição ao governo Bolsonaro, pelo menos na cabeça desse povo. Então pode ser que eles também estivessem nesse bololô todo aí. Aí vai dar uma confusão maior, né? Vai, mas dificilmente, veja, eu tenho visto os números de pesquisa que têm saído, então estou ficando muito preocupado,
porque a gente vê um crescimento da base de Bolsonaro, mesmo com todas essas adversidades. Né? A gente precisa ser humilde para tentar entender esse fenômeno também. Isso não é uma coisa trivial e isso reforça a dificuldade que todo mundo vai ter de fazer um impeachment do Bolsonaro. Eu acho assim, só se realmente alguma coisa muito cavernosa surgir para esse negócio ganhar corpo. Né? O Rodrigo Maia não está disposto a fazer essa briga. Se ele é um populista, como todo mundo fala, que ele é um populista de extrema-direita, populismo, a pessoa tem popularidade, né? É inegável. Ele tem. Popularidade. Mesmo na minoria, mas ele tem uma minoria que no Brasil nós nunca tivemos uma minoria tão ruidosa como a dele. Nunca tivemos. Na história política do Brasil, porque, veja, é uma minoria de 30%, mas 30% é muita gente, né? E tem um assunto que eu quero tocar com vocês que vai justamente sobre essa popularidade, né? Foi o Paulo Guedes falando que o tal Renda Brasil vai chegar a 27 milhões de brasileiros, né? Ou seja, eles aumentam o que alcança o Bolsa Família em cerca de 7 milhões de pessoas, certo? Mudam o nome pela popularidade. E aí, eu vi hoje um artigo muito interessante da Rosana Pinheiro Machado, no Intercept, falando que a esquerda não pode permitir que a direita se aproprie da renda básica, né? O que eu acho difícil. Como é que vai impedir que se aproprie? Se eles já estão a meio caminho andado, e o que pode impedir a extrema-direita de tomar conta desse discurso? Eu não vejo como, vocês veem? Olha, eu acho que a gente tem que se apegar a algumas coisas que estão nas nossas mãos, né? Eu acho que a eleição municipal, na propaganda de rádio e TV, vai ser fundamental para a gente, pelo menos para a oposição ao Bolsonaro, conseguir conter essa onda. Na verdade, é uma onda provocada por esse auxílio emergencial mesmo. Né? Sim, que aumentou, diminuiu a família. Eles botaram o bode na sala, subtraindo, por exemplo, subtraiu quase todo o Bolsa Família de quase todo o Nordeste, que é a região mais pobre do país, né? E estão tirando o bode da sala, fazendo muito menos do que, em termos de distribuição de renda, eles pouco fazem perto do que os governos de esquerda fizeram, né? E agora tira o bode da sala e ele aparece como grande benfeitor, né? Agora, a internet, ela é pouca coisa, não existe essa consulta à internet. A gente assiste, na verdade, as coisas que são afins a gente, né? O pessoal mais humilde não embarca mesmo em fake news. Vai no Zap, então, né? Eles informam pelo Zap, essa é a verdade. Pelo Zap. Então, eu acho que a única forma da gente entrar na casa dessas pessoas e dizer para elas como elas estão sendo enganadas é no horário eleitoral. É o único que entra na casa de todo mundo. Né? Em 2018 já não funcionou bem, né, o horário na TV. E tem uma coisa que a Rosana chama a atenção, é que o projeto do Renda Brasil, do Guedes, o que ele vai fazer? Ele vai precarizar a oferta de saúde e educação públicas em troca de aumentar o dinheiro que dá para as pessoas, o que vai refletir no aumento da popularidade do Bolsonaro, né? Ou seja, a volta do voto de cabresto, em última instância. Não é isso? João, quer comentar? Eu penso o seguinte, a gente tem que analisar com muito cuidado esse programa Renda Brasil, ou mesmo o programa Bolsa Família, e esses programas de renda emergencial.
Esse de renda emergencial ele é bastante óbvio e necessário, né? No meio de uma crise, milhões de pessoas desamparadas têm que ter, de fato, uma renda emergencial, uma transferência de renda emergencial. Eu acho que nós temos que pensar nessa ideia, se ela é tão válida assim, a ideia de, fora de uma crise, existir essa tal renda básica de cidadania. Você é cético da renda básica? Diria que mais para cético do que para apoiador. Porque eu penso que o programa que o Brasil tem que ter é um outro programa. É um programa de geração de emprego e renda para todos. Esse que é o programa que custa caro, que é o programa que se confronta com a teoria e a política neoliberal. É a política onde o governo tem que fazer investimento em educação e gerar empregos na área da educação, investir na saúde, gerar empregos na área da saúde, fazer obras públicas, etc., etc., investir na cultura e gerar empregos na cultura. Ou seja, essa é a ideia. A ideia deve ser de gerar emprego e renda para todos. Mas eu reconheço que tem uma parte que realmente não vai se adaptar ao trabalho. E aí não é uma questão de estar desempregado. Existem aqueles que não se adaptam a esta forma de trabalho que é apresentada. Eu cito como exemplo sempre os homeless na Inglaterra. Eles optam por não ter casa e por não trabalhar. E eles têm lá a sua renda básica mensal e vivem nas ruas e vivem felizes nas ruas. Eles não querem emprego, mesmo que tenham emprego. Eles não querem a casa, mesmo que tenham a casa. Então, existe esse perfil, eu posso dar outros exemplos, existe esse perfil na humanidade que não se adapta à forma de trabalho que é apresentada. Esses eu acho que devem ter renda básica de cidadania. Agora, para todos os demais, eu acho que a obrigação primeira é gerar emprego e renda. Porque essa proposta feita pelo Paulo Guedes, embora muita gente pense que ela é exclusiva da esquerda, não consegue muito localizar, na verdade, essa proposta de renda básica de cidadania fora da crise, ela é totalmente compatível com a ideia de administração de uma economia bastante concentrada, que gera renda para poucos, deixam milhões de desempregados e desamparados, e aí compram-se esses milhões de desempregados e desamparados por R$200 por mês. Não é verdade essa ideia de que a tecnologia chegou e não vai ter emprego para todos. Não, isso é dito, que a tecnologia chegou e não vai ter emprego para todos, isso é dito desde a década de 30 do século passado. Há textos da época que são lidos hoje e as pessoas pensam que o texto é de hoje, mas o texto, na verdade, é da década de 30 do século passado. Diz, olha, a tecnologia chegou, então vai ter muita gente que não vai conseguir trabalhar. Não é verdade. Logo que foi superada a Grande Depressão nos anos 30, no mundo, foi provado que aquelas ideias de que a tecnologia chegou, o Fordismo chegou, a produção mecanizada chegou, e, portanto, muitos vão ficar desempregados, desapareceu. Então, é o mesmo que pode acontecer agora, desde que o governo faça uma política de fato de geração de emprego e renda para todos. Agora, aqueles que não se adaptam, realmente, renda básica de cidadania, sou totalmente favorável. Ok. Senhora, só complementando, veja, eu sou do Nordeste, então assim, eu estudo muito o Bolsa Família, me lembro logo que foi implantado. Veja, a importância do Bolsa Família, dos programas de transferência para a economia nordestina, ela é de um tamanho que as pessoas não conseguem dimensionar ainda, certo? Você tem municípios, por exemplo, que não têm e não terão atividade econômica. A gente precisa entender o Brasil para ver assim, que em alguns lugares a gente vai ter a necessidade dessa renda básica, né? Veja, e outra coisa, como o João colocou, e é verdade,
Pelo contrário, veja, a proposta original de uma renda mínima ela é uma proposta liberal, né? Assim, já Friedman já defendia isso muito lá atrás, tal. Mas no caso de alguns lugares, como é o caso do Nordeste mesmo, o impacto econômico dela multiplicador ele é muito positivo. Pierre, Assim, não é à toa que Lula tem a força que tem aqui. Pierre, deixa eu fazer uma observação para você. O João quer falar. O Bolsa Família custa 30, 40 bilhões. Sim. A Previdência Social, exato, que é essencial para o Brasil, custa 500 bilhões. Sim. Quem tem peso e geração de renda, emprego, e sempre teve, é a Previdência Social. Esses programas, eles são vários, eles são até baratos. Veja só a proporção. Bolsa Família, 30, 40 bilhões, Previdência Social, 500 bilhões. Então, é isso que eu estou mencionando. Quem gera emprego é onde há mais gastos. Gera-se menos empregos, onde se gasta menos. A saúde gasta 100 e poucos bilhões por ano. A educação também. O que eu quero é que o governo gaste 100 e poucos bilhões a mais na saúde, a mais na educação, que ele vai cobrir todos esses municípios aí do Nordeste que têm dificuldade de geração de emprego e renda. Mas veja, o que o Bolsonaro enxergou ali... Não, apoio completamente. O que o Guedes enxergou... Veja, eu participei de um evento aqui com o Paulo Guedes, isso faz tempo, foi lá... quando eu escrevi o blog Acerto de Contas, lá atrás, em 2009, 2010, e ele falou justamente sobre o Bolsa Família, elogiando o programa. Isso lá atrás, elogiando bastante. Que o Lula tinha percebido que é um programa barato, mas que atinge muita gente, né? O que acaba acontecendo também é o seguinte, a gente tem que entender, há um congelamento do Bolsa Família muito grande, desde, acho que 2011, ele foi perdendo o valor, né, para quem depende dele. Ele é um programa muito relevante, associado a outros, como o João colocou, e é plenamente verdade. No interior do Nordeste, o aumento real do salário mínimo é um programa social de transferência de renda fundamental para a economia nordestina. Esses dois programas é o que sustentam, mas ele enxergou ali algo que já devia estar claro, que a renda mínima que estava no Bolsa Família, ela não é insuficiente, não. Ela passou a ser miserável. Ela passou a ser uma entrega muito pequena. Então, R$70, né? Chega a 120 e tal, mas é muito pouco para quem não tem oportunidade de emprego alguma. A gente tem que lembrar, veja, que existe uma parcela da população que não vai ter mercado mesmo. Eu fui secretário de Educação aqui em Pernambuco. Uma vez eu fui num município chamado Morelândia, não me esqueço nunca disso, e a gente construiu uma escola de gesso, foi a primeira escola de gesso. Hoje em dia a gente usa gesso em todo canto, né? No Brasil, isso foi em 1999, e eu cheguei para o prefeito numa escola de ensino médio e disse, agora está melhor a escola aqui. Ele disse, tá nada, pô, essa escola aqui vai fazer todo mundo embora daqui. Aí você olhava assim do lado, a rua só tinha uma rua calçada na cidade, não tinha 3 carros no município, não tinha nada ali. Você, de certa forma, não havia perspectiva a não ser o Estado ali dentro, né? E não vai dar para empregar todo mundo no Estado, porque não vai caber. Então, a gente tem que encontrar ali uma equação. E o renda mínima lá, o que ele está enxergando, tem duas coisas. O Paulo Guedes está enxergando que, obviamente, é a possibilidade de fazer um impulso econômico, porque a saída da Covid agora vai ser dramática, né? A gente tem que entender que vai ser muito difícil, porque está entrando ali, estão falando algo em torno de 40, 50 bilhões, porque é muito maior o alcance do que é o Bolsa Família, né, desse programa. Então ele está injetando dinheiro, vai ser dramático. O Paulo Guedes está enxergando a possibilidade de alavancar e o Bolsonaro está enxergando a possibilidade de roubar voto do PT. Pronto, está casando ali as oportunidades basicamente dos dois. Verdade. A grande questão é o seguinte, como é que vai se financiar? A capacidade fiscal do Estado, não há mais capacidade fiscal para financiar 50 bilhões de reais de transferência de renda, a não ser que você realmente crie uma fonte nova, que tem algumas aí, como por exemplo taxar dividendos, né? Grandes fortunas, mesmo que seja pouco, mas é emblemático, mas tem algumas possibilidades do governo conseguir catracar esse negócio. Não vai ser fácil, né? Mas aparentemente casou ali o desejo de Guedes de impulsionar a economia via transferência de renda, porque ela é real, principalmente no Nordeste, com o interesse do Bolsonaro de roubar voto, né? Isso está casado, e quando a parte econômica do governo se casa com a política, dificilmente alguém segura, não?
E talvez esteja aí a aposta dele, que ele também falou hoje, de que o Brasil vai surpreender e vai sair da crise, mesmo com a pandemia, o Brasil vai surpreender, os resultados econômicos do Brasil vão surpreender. Incrível, né? Mas é fanfarronice dele. Paulo Guedes fica o tempo todo Totalmente, eu falando. também acho. Mas talvez ele esteja nessa aposta aí, né? Nesse aumento da renda, da tal renda Brasil, para que as pessoas usem esse dinheiro para, sei lá, consumir, movimentar a economia de alguma maneira. Mas ele dá com uma mão e tira com a outra também, né? Porque essa reforma tributária, ela vai incidir sobre os mais pobres. Essa sobretaxação do setor de serviços, o setor de serviços é o que mais concentra empreendedores. Está na cara que ele vai compensar de alguma forma, e quem vai pagar essa conta não são os ricos, isso não é da natureza do Guedes, nem desse governo. Eu vou dar uma rondazinha aqui nos nossos leitores, nos nossos espectadores que estão aqui no YouTube comentando, tá? Eu vou ver se tem algumas perguntas para vocês. Muita gente cumprimentando. Nice Souza, boa noite, Sinara e demais companheiros da nossa comunidade Fórum. Navegante Santa Catarina presente. Ana Gondi, não, propaganda de rádio e TV não serve mais para nada. Bolsonaro ganhou sem isso e o Alckmin foi dizimado, mesmo com todo o espaço de TV. A comunicação é pelas redes, precisa prestar atenção. Coraline Perazzoli, sem crescimento, como executar esse falso projeto? Onde está o dinheiro? Aí ela está falando também que as igrejas evangélicas controlam toda a informação através do Zap. Nada chega hoje aos fiéis. É uma coisa terrível, né? Ruth Nassib fala, parabéns, João Sixu, é duro de escutar, porém você tem toda a razão, não interessa para os governos um povo que seja politizado e trabalhador. O que mais que temos aqui? Rodrigo Roma, a Globo manipulou um monte de analfabeto para dar um golpe em uma presidenta honesta, prender um inocente e com isto acabar com a democracia e a economia. A Globo manipulou 57 milhões de analfabetos. Rodrigo, eu não concordo, eu não acho que o problema foram ser analfabetos, não. Talvez analfabetos políticos, né? Não analfabetos de fato, porque teve muita gente sem instrução que não votou no Bolsonaro. O Nordeste é prova disso. Bom, eu queria falar com vocês sobre essa questão também da CPMF, né? É muito engraçado e curiosa essa guerra das narrativas que atinge até uma coisa tão sólida quanto um imposto, né? Todo mundo chamava o imposto de nova CPMF, nova CPMF, nova CPMF, e agora o Guedes está dizendo que não é CPMF. E quem fala isso está agindo com maldade ou ignorância, que é um novo imposto digital, que não tem nada a ver com a CPMF. Quer dizer, uma estratégia clara de maquiar a velha CPMF, né, para poder as pessoas não ficarem contra. Não é isso? É o reinado da fake news. Não é Eles verdade? são as pessoas mais mentirosas que eu já vi na vida. Eles mentem o tempo todo, né? O que é o CPMF? Explica aí para a gente, Marinei. É CPMF do B? Não, é o que eles quiserem. Eu acho que eles não têm projeto nenhum de reforma tributária. Eles estão, na verdade, querendo garfar de forma a não onerar demais o setor que eles chamam de produtivo, né? Principalmente os grandes empresários. E ele vai jogar essa conta para a gente, não tem a menor dúvida. É o seguinte, eu acho que acreditar que o Guedes vai fazer alguma coisa para distribuir renda, eu acho que ele está preparando um pós-pandemia que pode ter um Bolsa Família
para mascarar tudo que ele tem feito para destruir, acabar de destruir a economia, né? Essas manobras que ele está fazendo para fatiar a Petrobras e vender sem pedir autorização do Congresso, todos os ganhos que a gente teve e que o Bolsonaro está desfrutando, as altas reservas que foram feitas com o produto do pré-sal, por exemplo, né? Então, ele está destruindo tudo. Ele está destruindo o BNDES, que é quem poderia atuar no pós-pandemia. Você não acha que eles podem meter a faca nos programas sociais, né, principalmente na saúde e na educação pública, para poder conseguir fazer essa empulhação do Renda Brasil? Eles aproveitam e detonam com a obrigação constitucional de gasto em saúde e educação. Isso. Eles estão tentando isso desde o primeiro dia de governo. Isso é bandeira já tentaram várias manobras nessas negociações com o Congresso para alterar esse percentual obrigatório de gasto, né, em saúde e educação. E, assim, a falta de humanidade, a falta de compromisso com os brasileiros em geral, eu acho que o exemplo maior disso foi aquela exposição da secretária de Previdência do Guedes, dizendo que a Covid-19 iria ser uma grande coisa, porque ia matar aposentados, ia resolver o problema da aposentadoria, do INSS. Sincericídio, né? Eles às vezes cometem sincericídios. De vez em quando eles derrapam, né? E essas mentiras, né? Quando eles vão justificar alguma coisa, dizer que não estão falando isso, estão falando aquilo, e o projeto, a proposta é muito clara, né? É um novo CPMF. Pierre, você acha que é CPMF ou não é? Claro que é o CPMF, só que não tem dúvida, né? Aí ele fala, não, é só sobre as transações digitais, pô. Hoje ninguém... Tudo é transação digital, pô. Não ninguém tem vai na fila do banco, ninguém faz mais cheque. Então, assim, de certa forma, ele está tentando ali, veja, desde o começo, ele tem um interesse ali de trocar impostos, né? De pegar, de criar um imposto novo para tirar da folha de pagamento. Isso aí já é uma ideia fixa. Já é uma ideia fixa dele. Realmente a nossa folha de pagamento ela tem ela é muito carregada para o empregador, isso é um problema. Mas não vai ser criando uma CPMF que ele vai resolver, ele não vai ter condição de aprovar isso. O grande problema ali é que esses balões que o Guedes vai colocando no Congresso, que obviamente o Rodrigo Maia já avisou que não passa, não deve passar, né? Então, mas esse tipo de coisa vai atrasando qualquer possibilidade de alguma outra reforma tributária que, por exemplo, os secretários estaduais da Fazenda estão discutindo nesse momento. Ele já tem até uma proposta, porque o grande problema ali é como se distribuir o ICMS, quer dizer, é muito complexo o sistema tributário nacional, isso é um fato. Mas você jogar uma nova CPMF, eu só me lembro da CPMF, teve um negócio, um momento que foi muito, muito curioso, que foi o seguinte: o Delfim, ele era deputado federal na época, não sei, Maria Inês acho que cobria isso na época, deve se lembrar. E ele foi relator da CPMF, acho que era pela terceira vez, né? Era pela terceira vez. E tinha lá contribuição provisória, né? Então, ele queria que se transformasse em imposto. Só que se virasse imposto, não aprovava no Congresso. E aí Fernando Henrique ligou para Delfim e disse assim: Delfim, mas por que você está contra? Ele disse: presidente, não dá para aprovar de novo a contribuição provisória, é a terceira vez. Isso aí não é. Tem que ser um imposto, uma taxa diferente. Ele disse: mas Delfim, vai ser difícil, a gente não consegue aprovar no Congresso e tal. Confie no governo. Aí Delfim disse assim: olha, presidente, eu não confio no governo quando eu estou dentro dele, você imagine quando eu estou fora, né?
Então, é basicamente ali uma dificuldade. Ele não vai conseguir aprovar. Então, mas eu fico tentando entender qual é. Você acha que ele não consegue aprovar muito difícil. a CPMF? Não, veja, ele está tentando o quê? Ele está tentando substituir a contribuição patronal no INSS por um novo imposto. O que ele, na cabeça dele, é o seguinte: olha, se eu reduzo o custo do trabalho final para o empregador, eu consigo empregar mais gente. Do ponto de vista teórico, até funciona. Mas quando você vai para a prática, teria outros mecanismos que não criação de uma CPMF. Que, veja, teoricamente, a CPMF é até um imposto racional, digamos assim, porque ele é muito fácil de você... você não precisa de fiscalização, nada, o dinheiro já vai entrando lá dentro do caixa do governo. Ele é um imposto mais fácil de você cobrar. Eu acho um imposto engraçado porque geralmente quem está no governo é a favor e quem está na oposição é contra. Não, mas, veja, todo governo é a favor de mais imposto e toda oposição é contra. Isso aí, olha, independe de qualquer governo. Como o PT foi contra, depois, quando era governo, era a favor. O PSDB era contra, quando era governo, era a favor. Sempre. De acordo com quem está no... Veja, o governo precisa arrecadar, isso é um fato, né? Quem disser que o governo precisa arrecadar, não tem sentido. E a discussão da carga tributária no Brasil é uma discussão realmente muito antiga, né? Não é uma discussão nova, mas a CPMF, como você falou, o governo, qualquer que seja ele, sempre vai ser a favor, né? Ele é fácil de arrecadar e a oposição sempre vai ser contra. Mas eu fico tentando entender qual é a estratégia, se é que tem alguma, né? Porque eu desconfio que não tenha nenhuma, de ficar jogando esses balões de ensaio meio malucos no ar. Porque o governo não tem base de aprovação. Vejam, a CPMF, para passar, era preciso... A gente viu durante o governo Lula, durante o governo Fernando Henrique, que tinha uma máquina legislativa muito forte lá dentro, não? Uma bancada fortíssima. Bolsonaro não tem nada. Como é que ele vai aprovar um negócio? Mas o PSDB vota com o Bolsonaro o tempo inteiro nos programas econômicos. Não, mas eles não disseram que romperam com o Paulo Guedes, não foi? Não, eu ouvi o Rodrigo Maia dizendo que era contra a CPMF, né? Mas... O PSDB é pequeno hoje na Câmara. A importância do PSDB ela é muito reduzida hoje, né? Então você vê, o PSDB deve ter o quê? 30 e poucos... É do tamanho do PSB, pô. Então, assim, ficou muito reduzido, não tem base para aprovação, e há uma dificuldade de... É difícil você explicar para a população, né? Tem algumas coisas que ficam... Ter mais no imposto, né? Porque ele também não consegue comunicar que ele está transferindo de um para outro, tal, porque é difícil comunicar, né? E quando pega esse negócio de CPMF, eu só me lembro que foi o Lula que reduziu a caderneta de poupança. Não sei se vocês estão lembrados disso. Não é porque, e tinha que reduzir mesmo, porque é o seguinte, a caderneta de poupança pagava 6% mais a TR, e a taxa de juros para baixar, como estava baixando, o que acabava acontecendo é que o governo sequer conseguia rolar o título da dívida, porque todo mundo migrava para a caderneta de poupança. Então, tinha que baixar o rendimento, mesmo que a caderneta de poupança, do jeito que era um rendimento alto realmente. E ficou difícil para justificar que ia tirar o rendimento da poupança. Aí todo mundo começou a dizer, não, está tomando a poupança, que nem Collor, né? A comunicação é muito complicada numa situação como essa. Bom, foi a Dilma, né? Foi a Dilma. É difícil você chegar e dizer assim. A primeira coisa disse, olha, tá confiscando a poupança. Porque o jeito é fingir que não é CPMF. É CPMF ou não é, João? Não, é a CPMF. Isso aí não é a menor dúvida. Eu sempre fui contra esse imposto, estando no governo ou fora do governo. É um imposto injusto, porque ele cobra a mesma alíquota de todos. Todo imposto que tem a mesma alíquota para todos, ele é injusto, porque as pessoas têm capacidade diferenciada de renda e de riqueza. Esse imposto, CPMF, velho ou novo, ele é tão injusto quanto é o ICMS. ICMS no leite é o mesmo ICMS pago pelo pobre e pago pelo rico. E é isso que vai acontecer com essa CPMF nova. Vai trazer mais injustiça tributária para dentro do nosso sistema. O único momento, na verdade, que eu me inclinei a ser favorável foi naquela fase da votação, onde a CPMF foi eliminada, onde o presidente Lula disse, olha,
mas vai tudo para a saúde. Aí fica mais equilibrado, que pelo menos é o seguinte, é um imposto que é cobrado a mesma alíquota de todos, mas pelo menos, colocando tudo na saúde, o gasto daquele imposto vai atingir a população que mais necessita e que se utiliza do sistema público de saúde. Então, nesse momento, eu até fui mais favorável. Mas a gente tem que acabar com essa ideia de imposto com a mesma alíquota, que são esses impostos indiretos, imposto sobre mercadoria, na CPMF. A gente tem que tributar a renda e o patrimônio. É isso que tem que ser tributado. Tem que jogar zero todas essas alíquotas que são iguais para todos e fazer alíquotas progressivas de acordo com a renda. Ou seja, quem tem mais patrimônio, paga mais. Quem tem mais renda, paga mais. Agora, no leite, não tem que ter imposto nenhum no leite. Isso é zero de imposto. Agora, por que a gente não consegue, por exemplo, tirar o imposto ICMS, que atinge as mercadorias? Por que a gente não consegue tirar? Porque os governos estaduais dependem do ICMS. Agora, o ICMS ocupa 25% de toda a nossa arrecadação. Arrecadação que eu falo nacional de impostos. Então, não consegue abaixar, porque nenhum governador vai ser favorável. Aí sim que eu acho que tem que fazer a troca de impostos. Por exemplo, é um imposto estadual, imposto sobre a herança. A alíquota máxima cobrada no Brasil é de 8%. É a máxima permitida, mas isso não quer dizer que é a cobrada. No Rio São Paulo está em torno de 4% a 5% a alíquota máxima cobrada sobre herança, que é o imposto estadual. Tem que cobrar a alíquota como eles gostam muito de dizer, dos países onde tem as melhores práticas. Então, que eles cobrem as alíquotas dos países que são referência. Cobrem dos países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, que são alíquotas que giram em torno de 40% na herança. Aí isso compensaria o ICMS. Aí sim eu acho que tem que fazer uma troca. Mas eles não querem fazer, porque isso traz justiça para dentro do sistema tributário. Entendi. Agora, eu tenho uma última perguntinha aqui, falta pouco para terminar o programa, mas eu queria saber de vocês. Quando se fala que o governo não vai ter caixa para essa renda Brasil, eu me lembro do Haddad falando assim que o governo poderia ter caixa se fizesse o que se esperava que ele fosse fazer, que seriam as privatizações. E o Paulo Guedes falou que vão ter 3 ou 4 empresas públicas privatizadas nos próximos 60 dias. Provavelmente uma delas é o Banco do Brasil, que ele falou naquela reunião, né? Aquela famosa reunião. Precisa privatizar essa porra logo. Foi essa frase do Paulo Guedes. Não é daí que vem esse dinheiro, amigos? Quem responde? Inês? Eu acho que esse dinheiro vem do orçamento mesmo. Eu acho que vai chegar um momento, eu não sou economista, mas acho que vai chegar um momento em que o governo vai ter que girar a maquininha, fazer dinheiro, né? Nós temos uma grande reserva em dólares, isso pode nos dar a garantia de que fazer dinheirinho não deve ser pouca coisa, né? E esses são programas baratos. Eu acho que não é que está aí o problema. Não é a falta de dinheiro, né? Não é a falta de dinheiro, é a disposição de fazer. Talvez jogar para esses programas a necessidade de privatização é arrumar pretexto para torrar patrimônio público. Eu acho que é. Como eu acho que essa história de ficar jogando para o Congresso projetos que o Congresso não vai aprovar é uma forma de se colocar de vítima numa situação com os demais poderes sempre, né? Faz parte de todas as tentativas de desestabilização que esse governo faz com as outras instituições. Eu acho que tem um desejo expresso de fazer bagunça e atentar contra a democracia sempre. Por aí também. João? Olha, eu acho que
essa questão das privatizações não tem nenhuma relação com a necessidade de financiamento do setor público. Essa é uma questão que está relacionada, para mim, ou no plano ideológico ou no plano dos interesses. Uma coisa não tem ligação com a outra. Ora, a gente pode financiar de 3 formas básicas qualquer tipo de necessidade, ou com mais endividamento, ou com tributos, ou com emissão de moeda. Eu nunca vi ninguém dizendo que vai se financiar vendendo pedaços da sua propriedade, porque quando você vende pedaços da sua propriedade, a propriedade acaba. A propriedade não é permanente. Agora, a emissão, a tributação e o endividamento podem ser permanentes. Então, essa ideia aí de dizer que precisa vender para financiar não é verdade. A verdade está no plano ideológico, aqueles que acham que o setor privado é mais eficiente que o setor público. Isso é uma questão ideológica, não é uma questão científica comprovada. Ou está no plano dos interesses mesmo, que eu acho que está mais para esse segundo, sabe? Gente querendo ficar rica com isso, né? Porque, só para concluir, podem vender a Petrobras, vender o Banco do Brasil, etc. Esse é um dinheiro que acaba. Eles não gostam eles gostam muito de fazer uma comparação que eu não gosto de fazer, que é com as famílias. Olha, como... Opa, comparado aí. Não é uma boa comparação. Mas eu diria o seguinte, eu não vejo nenhuma família, quando está desempregada, vende a geladeira, vende o fogão, vende o armário. Isso não é a solução. Isso pode ser a solução de uma semana, mas a semana seguinte já não é mais. Pierre. É basicamente isso. Eu não acredito que ele vá financiar nada com vendendo empresa. Primeiro que eu duvido que ele vá vender alguma coisa em 90 dias. Né? Vamos combinar, o Banco do Brasil. Né? Não vai conseguir. A Eletrobras estão tentando fazer aí desde quando, né? Não é uma coisa tão trivial assim. Isso é o primeiro coisa. Segundo, que não tem mais muita coisa para privatizar também, né? Também tem esse detalhe. Você tem algumas concessões, você poderia arrecadar dinheiro. Tem o Banco do Brasil que de certa forma é meio privado, meio público, né? Isso já tem ações em bolsa e tal, diferente da Caixa Econômica. Mas não tem muita coisa que ele vai colocar ali que resolvesse o problema nacional. Só para ter uma ideia aí, a gente está gerando um déficit desse ano de 800 bilhões por conta da Covid, obviamente, é algo extemporâneo, mas é algo que ele não arrecadaria isso em privatização. Então não tem... Esse não é a questão. Pode ser que faça alguma coisa do ponto de vista ideológico, mas eu não acredito que vai conseguir privatizar nada. Sabe? Até porque agora, veja, o momento é momento de não privatizar, porque você vai fazer... Tudo que você tem agora está depreciado o preço de mercado. Né? Ainda tem esse pequeno detalhe, porque... Mas exemplo, é hora boa de vender com isso? Mas não, hora boa que eu digo assim, o governo ele vai arrecadar pouco. É hora de vender para os amigos, mas assim, é hora de arrecadar pouco. Exatamente, João. Então, mas eu sinceramente, eu não acredito que vá. Veja, não privatizaram nada até agora, quase ali. Então ali é só espuma. É o que eu estou dizendo. Você até tem uma agenda, mas você não bota ela em prática porque você não tem condição política de botar ela em prática, entendeu? Então, assim, é muita espuma. Para vender muitos dos ativos, ele teria que, inclusive, ter a aprovação do Congresso Nacional. Ele sabe que não tem. Veja, quantas vezes... Acabaram de vender a carteira de recebíveis do Banco do Brasil a 10% do valor. Pois é uma liquidação, né? Ótimo, para o Banco do Brasil não foi. Mas privatizar a entidade... Bom de lapidar. O Banco do Brasil ele faria muito melhor se ele tivesse ali... Teve uma declaração, inclusive foi dele mesmo, que ele estava dizendo, o Banco do Brasil, que é uma coisa que ninguém questiona, Dilma mexeu nisso, viu? E justiça seja feita, ela mexeu nisso lá atrás, que era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles não fazem o seu papel de regulação de mercado. A Caixa Econômica, até dia desses, arrecadava aí 8 bilhões de reais de tarifas. Certo? O que ele fazia? Pegava as tarifas que o Bradesco, o Santander, todo mundo cobrava, aí ele cobrava um pouquinho menos, um DOC que era 8, cobrava 7,50. Então, de certa forma, os dois nunca agiram como entidades reguladoras de mercado para jogar, inclusive, a taxa de juros lá para baixo. A Dilma fez isso com a habitação, com a Caixa Econômica Federal, foi aquela confusão danada, mas ela fez efetivamente, ela baixou meio que na marra, daquele jeitão dela, mas
ela quis, na verdade, mostrar que há um papel a ser cumprido pelo banco. O banco público é para regular o mercado. O mercado ele é oligopolizado aqui no Brasil e você precisa de uma entidade como essa para regular o mercado. Se você não tiver essa entidade... Veja, hoje tem 3 bancos privados. Quando você bota os 2 públicos, eles detêm 90% dos depósitos do Brasil. Então, veja, como é um mercado oligopolizado e ele tende à concentração, você precisa dessa entidade, não tem jeito, né? Bom, a gente já chegou aqui no final, já ultrapassamos um pouco. Eu vou chamar aqui para as pessoas continuarem na revista Fórum, que vai ter daqui a pouco o Fórum Debate com Felipe Loureiro, Dimensões Internacionais e Desafios Brasileiros diante da crise do Covid-19, às 20 horas, aqui no canal da Fórum. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E amanhã, às 11h30, tem Trília Lorenzo e Renato Rovai no Fórum 11h30, e às 18 horas é o Papo Cabeça, que o Jornal da Fórum, na sexta-feira, às 18 horas, é cultura, para a gente dar um tempinho da política e da economia. Melhor. Muito obrigada a vocês pela presença, e beijão. Tchau, Marinês. Tchau, João. Tchau, Sinal. Tchau.